Oi, oi, gente, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Sentir pra Fluir. Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline André, sou terapeuta multidimensional, escritora, taróloga. O vídeo de hoje, pra ser bem sincera, não tem um tema, né? Ele tá bem aberto de acordo com a espiritualidade. Eu sei que eu vim passando por um momento de cura muito intenso, né? No último mês, principalmente, após o portal 10/10, é como se tivesse começado lá do 8/8, energeticamente, no 10/10 foi aquele avalanche, sabe? Aquele avalanche para trazer as situações necessárias, para trazer os aprendizados para o consciente. E isso fez eu aprender muito em relação às feridas emocionais, que eu sempre trago aqui, e também aos meus relacionamentos. No caso, relacionamento amoroso, tá, gente? Esse último portal, ele fez com que eu compreendesse que muito da minha revolta, dos meus rompantes de ansiedade, de nervosismo, era oriundo de uma ferida, né, de uma ferida emocional. Quando eu terminei um relacionamento, sem ser o que eu tô aqui, o que eu ouvi de um ex meu foi: você deixou de brilhar, eu deixei de te admirar, você deixou de ser a pessoa porque eu me apaixonei. E pra mim, aquilo doeu muito, sabe? Porque era um momento em que eu tava precisando de carinho, era um momento em que eu tava dependente emocional e financeiramente dele. E a partir desse momento, eu criei inconsciente um medo de desagradar o outro. Filho da rejeição aí, ó, batendo forte, né? Então, o que aconteceu nesse período? Todos os relacionamentos que eu tive após ele, incluindo o meu atual, era como se eu rejeitasse por medo de ser rejeitada. Então, eu mesma rejeitava o sentimento que eu tinha, entende? E para rejeitar o sentimento, por rejeitar o sentimento, eu criava várias projeções mentais do porquê que a relação não estava do jeito que eu queria. Mas, na verdade, essas projeções só estavam me sinalizando que eu estava com dificuldade de olhar para essa ferida da rejeição. E se você está nesse vídeo, talvez você esteja passando por esse mesmo momento, por esse mesmo aprendizado. Nada é por acaso, né? Estamos todos conectados. E quando eu enxerguei isso, eu tive que reconhecer que todos os meus obstáculos externos, na verdade, eram fruto de projeção do meu ego, para me manter numa zona de conforto, de não me sentir tão magoada quanto eu me senti naquele relacionamento. E vamos supor assim, era um relacionamento, gente, em que eu praticamente dava tudo pra esse meu ex, assim, no sentido de não, né, também, mas assim, no sentido de apoio profissional, fui eu que consegui os empregos que ele ganhou melhor para ele, fui eu que consegui o emprego em que depois ele tinha virado sócio da companhia. Então, assim, era eu que ganhava mais no final do mês. Era aquelas coisas do tipo, quando eu precisei, ele não soube, né, suprir. Ele, pelo contrário, ele achou que eu perdi o brilho. E é claro, né, com razão. A dinâmica que a gente sustentava deixou de existir, porque era uma dinâmica em que eu dava e ele recebia. E quando chegou o momento de inverter a dinâmica, de eu receber e ele dar, não fazia sentido mais, né? Então era óbvio que a nossa relação ia terminar. Então, assim, é uma nova dinâmica de aprendizagem de ambas as almas. Pelo menos na minha alma era, né? E se a dinâmica da alma dele não mudou ao mesmo tempo, é porque eu tinha que mudar com outra pessoa, né? Com outro personagem. Ou ainda ele não tinha aprendido tudo que ele precisava aprender naquela postura de receber. Mas o que a vida estava me sinalizando, que eu pude compreender recentemente, eu já tinha aprendido tudo aquilo que eu podia aprender naquela postura de dar, né, de se doar. E que era o momento de eu aprender a receber. E depois desse período veio todo um processo muito intenso de cura do meu feminino, do meu lado yin, né, que é justamente isso, a energia do merecimento, né, a energia da observação,
da calma, da pausa. E eu vinha trabalhando essa energia Yin nos últimos anos, nos últimos 6 anos, sendo sincera. E eu me pegava muitas vezes caindo nas armadilhas da minha mente, né? Como eu já comentei em vídeos passados aqui de eu não vou mais ser escritora, eu não vou mais ter o canal no YouTube, porque se eu voltar a trabalhar com o que eu trabalhava, eu tinha mais independência financeira, logo eu tinha mais autoestima. E eu não enxergava que a minha autoestima estava relacionada a esse o meu o meu lado yang, né? E a vida estava me convidando para que eu criasse uma autoestima no meu lado yin. Por quê? Porque só quando eu tivesse a minha autoestima criada, a minha força criada das minhas duas polaridades, porque todos nós temos nossa polaridade yin e yang, apesar que algumas pessoas têm a predominância de uma, outras de outra, todos nós temos as duas. E nós só conseguimos fluir com a vida com o equilíbrio das duas. Então a vida estava me dando a oportunidade para que eu criasse uma autoestima no yin, sabe? Que era atrelado a esse meu aprendizado de merecimento, de receber, né? De aceitar receber. O quanto é difícil a gente aceitar receber, seja qualquer tipo de ajuda, né? E aí eu não digo só ajuda financeira, não. Eu digo ajuda emocional, sabe? Porque a ferida da rejeição também vem lá de trás, né? Também é ativada na nossa primeira infância. Ou com os nossos pais, ou com os nossos cuidadores responsáveis, adultos mais próximos, enfim. É uma ferida que te ensina a se amar, né? Que te ensina que você não tem que agradar, que você pode ser quem se é para ser amado. E foi isso que eu tenho trabalhado nos últimos anos. E aí pra mim foi um clarão, assim, sabe? Eu tipo, ok. É chegado o momento de eu parar de bater cabeça, parar de duvidar e entregar para o universo aquilo que eu tenho que receber. Fazer a minha parte, né? É eu enxergar que o meu lado yang no momento é determinação, é frequência e é resiliência. Quando eu conseguir aplicar esse meu lado yang, eu vou começar a fazer o meu lado yin, né? A minha arte, a minha essência, naturalmente. Quando eu digo arte, a gente pode ser qualquer trabalho, tá? Arte é quando a gente coloca a nossa alma naquilo que a gente faz. Pode ser um cálculo, pode ser uma mesa, pode ser uma pintura, pode ser qualquer coisa, né? E só quando eu estiver em equilíbrio, quando eu acreditar que não existe essa separação de yin e yang, que eu vou ter autoestima o suficiente para me bancar, sabe? Bancar em todos os sentidos, emocional, financeiro. E até lá é um aprendizado, é um processo. E eu acho que era isso que eu devia compartilhar com vocês. Eu tenho um caderno aqui de algumas consultas de terapia multidimensional, né? Algumas com clientes, outras em clínicas virtuais e outras de autoatendimento. E veio muito de abrir esse caderno para vocês após ler um trecho desse caderno aqui. Então eu vou abrir aleatoriamente. Eu sei que eu tô sendo guiada pela minha espiritualidade para fazer isso. E eu vou abrir na página certa, com certeza. Ó, e aqui veio um recado que era pro meu ex, tá? Eu não convém dizer nomes aqui, mas o recado era esse. Eu não fui vítima. Você não foi abusador. Pelo menos não pela visão do macro. Fomos sim canais de aprendizado um para o outro. Gratidão. É sim estranho para mim esse sentir de gratitude por algo que me machucou profundamente. Mas agora eu me sinto pronta para ter essa estranha e deliciosa sensação / percepção. Agradeço aos amigos de luz por me auxiliarem nesse processo. O perdão liberta. Eu estou livre para amar em totalidade. Eu estou livre para viver a minha vida com, né? E aí, não vou dizer nomes também, que seria meu próximo relacionamento. Então, eu acho que o que a espiritualidade está querendo dizer de tudo isso é que a gente tem que aprender a perdoar. E eu trouxe um exercício de perdão no vídeo anterior. Eu vou deixar ele aqui pra você, caso você não tenha assistido, né? O canal é novo, então a probabilidade de você não ter assistido é grande. Mas é um exercício de perdão, tá? É um exercício de liberar as energias, de fazer um desbloqueio energético com as pessoas que nos trouxeram aprendizados pela dor, né? E quando a gente começa a ter uma compreensão de que cada ser, ele entra na nossa vida para proporcionar o aprendizado que nossa alma merece, não importa a emoção que ele despertou na gente, para fazer com que esse aprendizado aconteça. Não importa se for dor,
se foi alegria, se foi raiva, se foi vitimismo, não importa. O que importa é que a emoção despertada era a emoção necessária para a minha ascensão como ser humano e como espírito. Então, quando eu começo a olhar assim, eu começo a compreender que a pessoa, né, o ser de luz que despertou esse mim era só um personagem. Se não fosse ele, seria outra pessoa com a mesma frequência vibracional e padrões, né, de pensamentos e crenças dele que despertariam esse mim. Então, é praticando o perdão que eu me liberto, né, desse caos mental, dessa energia de estar estagnada. Porque, na verdade, o Yin, ele é muito de observar, as nossas mudanças, ela acontecem muito internamente, sabe? Por fora, parece que a nossa vida tá parada, ou que ela tá na mesma, mas por dentro, nós, né, trabalhadores de luz, curadores, buscadores, enfim, nós sabemos todo o movimento emocional que existe internamente. E o quanto avanço nós fazemos, né? O quão doloroso e, ao mesmo tempo, libertadores são os nossos processos de cura. Dolorosos libertadores são os nossos processos de cura. E veio partilhar isso aqui, sabe? E veio também para eu compartilhar uma carta. Essa não fui eu que psicografei, eu recebi essa carta psicografada, tá? Quando eu fui no centro espírita. Mas você tá lendo esse livro, parece que o seu mentor quer dizer a mesma coisa que o meu mentor me disse na época. E não, eu não tô achando a carta agora, mas eu vou achar, calma aí. Gente, a leitura que a gente não prepara é assim mesmo, ela tá aqui, ó, no finalzinho do livro. Caroline, no meu caso, era o meu nome, mas aqui tá sendo dito para que você coloque o seu nome, né, nesse lugar. Ontem foi apenas mais uma experiência, que é muito esse reforçando o perdão, sabe? Embora o passado deixe os seus ensinamentos e suas marcas, urge avançarmos para uma vida nova e um futuro promissor. Então, assim, é necessário que a gente perdoe, que a gente aprenda, né? Apesar das marcas que o passado nos trouxe, porque algo lá na frente vai ser promissor. E promissor no sentido vai ser melhor do que o que a gente viveu, com certeza, porque nós não somos os mesmos, nós evoluímos, né? A nossa forma de pensar, nós expandimos a nossa consciência, nós passamos a ver situações de outra perspectiva, quando eu consigo praticar o perdão e entender o todo, né? O todo de um porquê de uma situação que aconteceu à minha volta. No cotidiano, empenhe suas melhores energias na construção de uma vida plena e feliz. E aqui me fala muito assim, enquanto a gente não consegue perdoar, enquanto a gente não mudar a nossa forma de ver as coisas, enquanto a gente fica preso nas projeções da nossa mente, o quanto o nosso ego, né, predominante, com a energia predominante dele, tenta nos puxar para o caminho contrário. Então, se no meu caso, que tem a predominância predominante feminina, né, de aprendizado, o meu ego é extremamente masculino, então ele vai sempre tentar me puxar para o outro lado, sempre me puxar para a ação. E o meu trabalho é que eu empenhe a minha energia com felicidade, né, no recebimento, e que eu saiba que tudo que eu fizer de acordo com o meu coração, deixando a minha alma falar, não importa o que for, não importa se falar para uma pessoa ou para 1000, sabe? Vai me trazer um futuro promissor? Sim. Tá? Eu tenho que pegar o meu lado oposto às melhores partes. Se o meu lado oposto predominante é o Yang, como é meu caso, eu tenho que pegar frequência, determinação, resiliência. Se o meu lado Yin é o predominante, eu tenho o quê? Eu tenho que aprender, no meu lado Yang, que calma, eu vou fazer o necessário, eu não preciso me matar para conseguir, eu não preciso madrugar para performar. Então, a gente busca sempre o equilíbrio dos dois lados, né? E aqui vem uma mensagem linda, ó. Não temas os desafios, não tema a dificuldade, porque, gente, é muito difícil. Imagina, você tá 30 anos, 20 anos vivendo de uma mesma maneira. Aí do nada vem a vida e fala, a partir de agora você vai ter que agir diferente. É difícil, é desafiador, a gente tende sim a procrastinar, sabe? A gente tende sim a se recusar, a ser teimoso. E a vida tá dizendo, não, por quê? Porque a gente tem medo da dificuldade, a gente tem medo do desconhecido. E aí ela tá dizendo, não tema a desconhecida, não tema a dificuldade.
Enfrenta tudo com paciência. O lado yin, né? Enfrenta tudo com paciência, confiança e resignação. Então, é também um resgate da minha ferida da rejeição, né? Porque eu tenho que confiar em mim. Eu tenho que confiar naquilo que a minha intuição diz. Eu tenho que confiar naquilo que eu sinto. Com paciência para os resultados virem. Porque ao mesmo tempo, por exemplo, no meu caso, mas com 24 anos eu tinha me tornado uma executiva de sucesso. Parabéns! Mas você não se tornou executiva de sucesso da noite para o dia. Entende? Você não se tornou um profissional de sucesso da noite para o dia. Ou você investiu tempo em estudos, e aí são anos, né? No meu caso, por exemplo, foram 4 anos de faculdade, 2 anos de MBA, mais um ano de especializações, 8 anos, para conseguir estar onde eu quero. Mas Lia, eu não fiz faculdade, sou bem sucedido. Que bom, mas você também não começou o sucesso da noite pro dia. Entende? Você trabalhou na sua profissão, você batalhou para aquele sucesso viesse até você. Então, quando a gente está nessa energia de recebimento, quando a gente está nessa energia de confiança, de resignação, de fé, né? Por que que você quer que seja da noite pro dia, criatura? E essa criatura serve para mim também, entende? Calma, as coisas levam tempo. Existe um aprendizado a ser feito. É que o aprendizado do mundo Yang, ele é social, ele é aceito na sociedade, né? É um aprendizado hands-on, um aprendizado mão na massa. O aprendizado do Yin é totalmente o oposto, é tudo que a nossa sociedade critica, é o olhar para dentro, é o descansar, sabe? É fazer aquilo que seu coração está pedindo, é dedicar um tempo para você. Nós vivemos uma sociedade tão acelerada que dedicar 5 minutos para a gente é um absurdo. A gente dá 1 hora. E aqui é o convite da espiritualidade do tipo, calma, tenha paciência, dedique essa 1 hora, sabe? Você dedicava 8 horas no mínimo para o seu trabalho antigamente. Então dedique esse tempo para o seu trabalho atual. Eu não estou te pedindo esse mesmo tempo, né? Vamos supor, no meu caso, é gravar vídeo no YouTube e escrever livro. A espiritualidade não pede que eu fique aqui 8 horas gravando vídeo, escrevendo livro. Não. Ela me dá essa paciência, ela tem essa paciência com o meu processo também. Né? Ela sabe que vem rompantes de criatividade. Só que para esses rompantes vir de uma velocidade maior, acelerar o processo que é o que a gente quer, a gente precisa silenciar a mente, a gente precisa recuar no nosso dia a dia. Dar um passo para trás, desacelerar. E é muito difícil para a gente desacelerar, porque a nossa sociedade nos ensina a acelerar o tempo inteiro. Né? E está dizendo, muito mais está por vir. Ou seja, muita coisa que a gente ainda não viu está por aí. A gente só tem que confiar. E é difícil a gente achar exemplos, né, desse lado, porque eles praticamente não existem, né? Nós somos guerreiros que decidimos remar em contrapartida à sociedade. Mas, ao mesmo tempo que remamos em contrapartida à sociedade, nós temos a oportunidade de abrir portas, caminhos e horizontes para novas pessoas que queiram percorrer o caminho que nós percorremos. Então, sim, também somos trabalhadores de luz, fonte de luz, conhecimento, né? Para alguém. Nem que seja um, mas nós somos. E se você veio para o mundo e mudou a vida de uma pessoa, caraca, você já fez um puta trabalho. E essa humildade, que é a espiritualidade, que é da gente, né? Não tá atrelado tanto a métricas, tanto a dinheiro. A gente tem que entender que tudo vai vir no tempo certo, na velocidade certa, de acordo com a velocidade que nós integramos nosso Yin e nosso Yang, né? E, por exemplo, falta dinheiro, eu não consigo sobreviver disso. Por quê? Porque eu só tô com Yin. A vida me falou, seu Yang tá demais, tá descompensado, então eu vou tirar ele de você. Para que você entenda, né, que essa energia dele está errada, que algo na energia dele não está compatível com o seu equilíbrio. Então também é um convite para nós trabalharmos esse lado, tá bom? Eu tenho dificuldade de sentar, meditar, conversar, enfim, dedicar aquilo que meu coração pede. Esse é onde você tem que trabalhar. Então, gente, é isso. Acho que eu tô me prolongando aqui e às vezes falando coisas até sem sentido, né? Mas acabei de receber um puxão de orelha aqui que se foi pra você essa mensagem, tudo meio que faz um sentido. E aqui vem, o coração se cura quando liberamos as emoções. Esse é desse caderno de terapia multidimensional.
Anotações que eu fiz durante o curso. O coração se cura quando liberamos as emoções. Sair das nossas prisões significa libertar tudo aquilo que não nos serve mais. O desapego é a chave da cura. Afrouxe os laços, desacelera, com os pensamentos, sentimentos e pessoas. Transforme os laços em balões. Aprenda a voar. O casulo que abriga suas asas são tijolos emocionais que deveriam ser apenas plumas. E aqui vem, o pavão só é símbolo de cura porque transformou os olhos dos seus inimigos na sua maior beleza. As relações aqui curadas retornaram à essência do seu formato, ou simplesmente deixaram de ser. É o sopro da sua verdade que determina o que muda, o que vai e o que fica. A sua vida é um grande catavento que se movimenta de acordo com o soprar do seu coração e do seu ser. Criar é movimentar-se, plantar é ancorar-se, se comunicar é receber e transmitir. Abra os braços para receber, não tema essa ação. E aqui eu acho que é um chamado da espiritualidade para que a gente entenda que receber também é agir, né? E que a gente entenda que quando a gente aceitar que receber também é agir, a gente vai se livrar, né, desses tijolos emocionais que nos prendem num casulo. A gente vai entender que ao perdoar uma pessoa ou uma situação, nós transcendemos a essa situação. Por quê? Porque nós damos beleza a essa situação, nós damos propósito a essa vivência e com isso nós a integramos. Quando eu integro, eu transmuto, né? Eu transcendo, eu fico mais belo, assim como o pavão. Né? Que essa é a parte aqui, ó. O pavão só é símbolo de cura porque transformou os olhos dos seus inimigos na sua maior beleza. Né? E saber que o nosso coração é sagrado, né? Que toda cura começa quando nós liberamos as emoções. E o que eu quero dizer com liberar as emoções é permitir sentir as emoções que cada situação causa, porque às vezes a gente se protege do sentir, né? Para não se machucar mais. Seja pela ferida da rejeição, mencionada no vídeo, seja pela ferida do abandono, da humilhação, sabe? Qualquer ferida emocional, gente. Da traição, qualquer ferida emocional. É quando a gente se permite sentir, que a gente se conecta com a verdade do nosso ser. É quando eu me permiti, sim, quando eu aceitei que eu me senti rejeitada, que eu me senti ignorada, que eu me senti um lixo, né? Quando meu ex falou que eu não era a mesma pessoa, que eu não tinha o mesmo brilho, que eu não tinha a mesma garra, que ele não via mais a leoa existente em mim, eu aceitei essas palavras. Era como se realmente eu não pudesse ter um momento de descanso, um momento de recebimento. Só que quando eu aceito isso, sem olhar essa dor, eu não enxergo que essa minha postura faz com que eu rejeite aonde está exatamente a minha cura. Que é aceitar essa rejeição, aceitar que foi rejeitada e aceitar que mesmo sendo rejeitada, você merece sim um momento de descanso, um momento de atenção, um momento de cuidado, um momento de carinho, né? Porque se eu não me dou esse momento e eu tô lá só dando pro outro, como que eu vou querer que o outro me dê? Né? Se eu mesma não me dou. Então vem muito esse aprendizado de amor próprio também, né? E quando a gente se liberta daquilo, ok, eu agi assim antes, mas agora não vou agir mais. Eu me liberto da minha dessa realidade, dessa forma de pensar e de agir. E assim eu me desapego e me abro para a cura. Afrouxando, através do perdão, os meus laços com as pessoas, os laços energéticos, né? E eu libero a ela e a mim. Como eu disse no vídeo anterior, quando eu pratico o perdão, eu entendo o porquê de uma situação, eu entendo que independente da emoção me causada, ela veio para o meu bem e para o meu aprendizado, para que eu possa evoluir como ser humano, como um espírito, enfim. Quando eu entendo isso, eu entendo e perdoo o outro. E assim, qualquer emoção negativa que o outro jogue sobre mim é como se eu tivesse construído um muro assim, de vidro cristalino, violeta,
entre eu e ele. E não é que ele vai emanar raiva, essas emoções pra mim, que ele vai bater no vidro e voltar pra ele. Não, vai bater no vidro, vai ficar no vidro. Pra ele vai ser devolvido e vai ser refletido o amor. Por quê? Porque eu perdoei. Né? E é quando as minhas emoções, elas deixam de criar laços e elas criam asas pra voar. Tá bom? Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido pra alguém. Eu ia tirar baralho, gente, mas eu nem vou, o vídeo já tá longo. Eu vou tirar só uma mensagem dos anjos, tá bom? Desculpa a espiritualidade. Mas vou tirar uma mensagem dos anjos pra gente. E ó, intervenção divina. E, lá. Você está frustrada, sem dúvida, por algo que está parado em sua vida. Qualquer avanço te parece lento e fadigoso. Mas isso é uma bênção, pois está te preparando uma intervenção divina, pois está sendo preparado para uma intervenção divina. Quando chegar o momento adequado, o fruto dos seus desejos madurará, né? Tipo, será maduro. Então, de novo, é a espiritualidade encerrando com uma carta de que, calma, parece que o seu processo de cura está sendo longo, doloroso, penoso, e tá. Parece que está parado, que está estagnado, porque é aquilo, o processo está interno, o processo não está no nosso mundo visual, vamos dizer assim, né, no nosso 3D, está muito interno. Então a gente tem que ter fé de que o que a gente está fazendo hoje está sim mudando a nossa energia internamente, elevando essa energia, a nossa frequência vibracional, para que possamos receber no momento certo, no momento que as curas estiverem realizadas, um fruto, né, do que estamos plantando nesses anos. Eu pedi pra tirar uma do Oxo e uma do gato, mas é só... Eu tô falando aqui, mas parece só uma. Mas vamos lá. Olha lá, veio as projeções. Então, de novo, gente, o que impede a gente de agir é as projeções. Vamos ficar atento com essas projeções, tá bom? Com esses pensamentos que nos fazem acreditar que o passado era melhor, que estamos estagnados ou que estamos dando um passo atrás. Não é por aí, tá bom? Essas percepções vêm porque a nossa mudança está interna e está na nossa frequência vibratória. E uma dos gatinhos aqui... vamos ver. Vamos aqui, vou colocar todos, né? Faz tempo que eu não uso esse dos gatinhos. Muitas. Mas aqui, ó, a carta que virou foi o pajem, né, de ouros. Ó como tá o gato aqui, ó, pleno. E alguém oferecendo a comida na mão dele, ó. Então aqui, pra mim, é... Pentáculos é ouros? Não. Eu acho que é espada. Bom, não importa, eu acho que não. O que é importante é a mensagem, tá? Aqui eu tenho uma estrela de Davi, tá vendo? Guiada com as cores da espiritualidade, né? Enfim, com arco-íris. Depois de tempestade, vem o arco-íris, né? Depois da tempestade, depois dessa lentidão, vai vir o arco-íris, vai vir a cura. Por mais que a gente ache que a nossa vida tá parada, porque esse gatinho tá parado, né? Tem sempre alguém estendendo a mão para que nada nos falte, né? Que ele tá dando alimento pro gatinho, ó. Para que nada nos falte. Nós estamos sendo cuidados, nós estamos sendo protegidos, porque o trabalho que nós estamos fazendo internamente é muito grande, é muito doloroso, é muito longo, mas, tá vendo aqui, é muito satisfatório, tá? E não é só pra gente, tá bom? Com certeza, se você chegou nesse vídeo, você vai sim compartilhar os seus resultados com amigos, familiares, ou até assim como eu, no canal do YouTube. Tá bom? E aqui, ó, a última carta, o Sol. Ó, gatinho. Quando a gente sair dessa energia de estagnação, vai vir o sol. A gente vai poder relaxar, vai poder sentir a energia, o calor, a felicidade do verão, né? As flores, enfim. É isso que tá no seu caminho. O sol. Você não, nos nossos, né? Toda mensagem que é pra vocês também é pra mim, né, gente? Mais uma dos anjos. Verdade. A melhor forma de atravessar a prova que enfrentas atualmente é decidir a verdade. Contrariamente ao que pensas, nada resultará se expressa exatamente o que sentes. Então, o que tá... É de novo, gente. A gente tem que ter coragem para exprimir a nossa verdade. A gente tem que silenciar o nosso ego
que sempre vai trazer a gente para nossa energia dominante, oposta, né? A energia dominante do nosso ego, a nossa energia de essência oposta, normalmente. E a gente vai ter que meio que fazer um movimento, tipo, não, eu não sou isso aí, não. Eu tô sentindo que eu vou ter que ir no caminho contrário de aprender. Eu tô sentindo que dessa maneira eu não aprendo mais. Então eu vou fazer um outro caminho, eu vou lá pro outro lado. E é verdade. Alinhe-se a verdade com o teu coração, que nada te faltará, né? O gatinho lá da espiritualidade provendo o que é necessário, seja comida, seja conforto, porque o gatinho tá numa casa, né? Então, é isso, tá bom? Se você gostou, compartilha, deixa seu like, que isso é muito importante, né? Pra acessar outras pessoas do canal. Se inscreve no canal, tá bom? Beijinhos de luz. Tchau, tchau.